Nós vamos retomar os trabalhos e quero convidar para coordenar os trabalhos dessa palestra, por um pouquinho de atraso, a nossa companheira Lindelma Chilpato de Mello. Ela é a nossa diretora do Sintracom e vai coordenar nossas atividades aqui nesse painel. Lindelma. Olá! E aí, estão gostando? Valeu a pena o presidente Denilson Pestana da Costa fazer esse evento? Assim a gente vai ficar mais à vontade, não é, amadas? Tomaram um cafezinho, estava bom? Coisa de bacana, que vocês merecem, não é verdade? E só esse sindicato mesmo para estar proporcionando essa alegria com essa qualidade, não é? Então, amadas, agora nós estamos voltando aí para mais uma mesa, da qual nós vamos ter o privilégio aqui de estarmos contando, que eu já quero chamar de primeira mão aqui à frente, doutora Zilda Romero, juíza titular da Vara Maria da Penha, porque todas nós mulheres sabemos a grandeza dessa vara nesse momento. Fala sério, é para eu ser exibida com esse sindicato ou não, gente? Maria da Penha, né, gente? É muita conquista, né? Doutora Zilda, eu gostaria, inclusive, que agora eu vou fazer uma revelação. Eu falo que, de fato, acho que de louco todos nós temos um pouquinho, mas eu tenho muito. E eu vou falar que tem algumas coisas aqui dentro que eu só lembro no momento. E eu queria registrar, doutora Zilda, se hoje essa cidade Londrina, tão importante nos 399 municípios do Paraná, tão importante neste país de 5.758 municípios, a Vara Maria da Penha, este sindicato ajudou ela a chegar em Londrina. Este sindicato, lá na minha casa, 10 horas da noite, Rosalina Batista, nós mulheres de trás dos bastidores, amadas, porque infelizmente ainda temos que quebrar algumas coisas. Na hora do bastidor da frente, são as bonitas convencionadas pela sociedade. E na hora da luta, somos as, como os homens dizem, trator para lida, e na hora do passeio tem que ser a bonita, né? Então, doutora Zilda, os primeiros ofícios eram feitos lá, através desse sindicato. Humildemente nós honrávamos mandar o ofício para o Tribunal de Justiça da importância da Lei Maria da Penha. E quando isso foi se aflorando, aí nós tivemos o apoio da OAB, nós tivemos o apoio do Poder Rosa, as mulheres da Associação Comercial, mas ele nasceu dentro desse sindicato, viu, Denilson Pestana da Costa e diretores? Esse sindicato também ajudou nós conquistarmos a Lei Maria da Penha e temos uma juíza titular hoje, fazendo de Londrina bonito, uma das poucas cidades que tem uma vara exclusiva para se discutir a questão da mulher, da violência contra a mulher. Uma salva de palmas então para as mulheres. Gostaria também de convidar aqui a companheira Debanice Rodrigues dos Santos, que está aí com uma equipe de Prado Ferreira, que também é diretora do Sintracom, da parte do mobiliário, e ela é a nossa companheira Maria Aparecida. Então, que venha compor a mesa aqui, a Debanice. E com certeza levantaram lá pelas vizinhas para virem aqui bonitas, elegantes, prestigiar o evento, né, Debanice? Bem-vinda, Debanice, e todas as mulheres de Prado Ferreira. Pode ficar à vontade, Debanice. Também gostaria de convidar nossa querida Iselda Douro. Estive num evento onde ela já era chamada de Iselda de Ouro, porque o sobrenome dela é Iselda Terezinha Douro, mas aí já era Iselda de Ouro, por conta da luta dessa catarinense linda, maravilhosa, que mostra aqui como a doutora Zilda, como a companheira Debanice e como a querida Iselda, que a mulher bonita também pode ter comprometimento na luta.
que a luta não deve ser só considerado de mulheres feias, porque não existe mulher feia, amada. Passamos um batom, viramos o cabelo e já estamos bonita, é ou não é? Não existe mulher feia, tá? Salve de palmas pra ela. Agora eu passo a palavra então para a doutora Zilda, que com certeza muito vai nos ajudar. Porque, como nós sabemos, Maria da Penha, da qual eu tive o privilégio, na 4ª Conferência Nacional das Mulheres, que este sindicato me levou a Brasília, doutora Zilda, de estar junto com a Maria da Penha, como eu estou aqui com vocês. E doído é saber que o caso dela, um professor universitário. Então, a violência contra a mulher, ela não se dá só nas classes menos esclarecidas. A violência contra a mulher se dá em todo o espaço, inclusive mulheres que às vezes nós até invejamos, porque preenche todo o padrão de beleza convencionado pela sociedade e que lá na prática ela apanha também. É que ela esconde, não tem coragem de falar. Então precisamos mudar esse quadro urgente, amadas. Nós queremos só estar do ladinho, na costela, onde o Todo-Poderoso nos colocou, principalmente para sermos amadas e, consequente, amarmos mais ainda, não é verdade? Quem nos trata bem, a gente vai tratar melhor ainda. Então, doutora Zilda, com a palavra. Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite, em nome do presidente do sindicato, por essa oportunidade de estar aqui nesta manhã. Eu sei que vocês chegaram bem cedo, já ouviram uma palestra muito importante da área da Previdência Social, dos direitos trabalhistas, e já tomaram um cafezinho, já reforçaram, e agora nós vamos falar de um outro tema muito importante, porque nós somos um ambiente só de mulheres, e eu quero distribuir a minha fala assim. Eu vim aqui, não sou palestrante, não sou professora, o que eu vim passar para vocês é a minha experiência de 5 anos numa vara especializada que lida todos os dias com a violência doméstica e familiar. Então eu quero trazer um pouquinho para vocês dessa experiência, falar um pouco sobre a lei Maria da Penha, que pegou esse apelido, Maria da Penha, e já trocaram até meu nome. Eu já não sou mais conhecida como Zilda Romeu, sou conhecida como Maria da Penha. Maria da Penha. E a gente tem um trabalho muito grande, uma luta muito grande. E eu quero, então, deixar um espaço maior, porque eu quero ouvir o dia a dia de vocês, as dúvidas. Eu estou sabendo que aqui tem mulheres, não só do município de Londrina, mas de outros 7 municípios. Londrina é uma realidade, temos uma vara especializada, mas eu sei que Cambé, Biporã, outras regiões não tem essa vara especializada que lida só com a violência doméstica e familiar. Mas eu quero... A minha antecessora, a doutora Neide, já contou um pouco da história, o porquê do Dia Internacional da Mulher, essa homenagem. Então, esse dia marcante, esse mês, é um mês de reflexão. Porque vocês viram quanta luta a mulher já enfrentou, quantas conquistas ela já conquistou, mas quanta coisa ainda há por ser feita. Porque nós temos mulheres em todas essas esferas, galgando todos os cargos, mas ainda a mulher sofre todo tipo de discriminação. E a Lei Maria da Penha surgiu dessa necessidade. Porque antes da lei, que é uma lei de 2006, como que era vista a violência doméstica e familiar? Como que era vista as coisas que aconteciam entre 4 paredes? Não tinha visibilidade, porque tínhamos aquele ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então até hoje ainda fica esse na cabeça das pessoas. Está ocorrendo uma briga. Mas é briga de homem e mulher, nós não vamos interferir. E nós temos que interferir sim. É uma responsabilidade de todos nós. Então, antes de 2006, quando ocorria lesões corporais, quando ocorria até um homicídio contra a mulher, como que a lei encarava, como a parte jurídica era vista? Os delitos, até lesões corporais, eram delitos de menor potencial ofensivo
ia para os juizados especiais, que se aplicava uma pena de multa, uma cesta básica, e o agressor voltava para casa, ainda ia se vingar ainda mais da sua vítima e agredir muito mais. Então a Lei Maria da Penha é um divisor de águas. Essa Lei Maria da Penha veio da necessidade de mudança da visibilidade jurídica. Vocês aqui são jovens, mas tem pessoas de todas as idades. Quem vocês não ouviram falar que saíram aqueles slogans na rua? Quem ama não mata. Isso há 30, 40 anos atrás. Porque quando o homem praticava um homicídio contra a sua namorada, contra a sua companheira, contra a sua mulher, o que acontecia nos nossos tribunais? O homem era absolvido em legítima defesa da honra. Ele tinha o direito de matar sua companheira para lavar a sua honra. E era um absolvido. Não tinha punição, porque se entendia que ele tinha o direito de matar aquela mulher. Então, essa foi a mudança. Isso foi conquistado pelos movimentos de mulheres que saíram na rua, que lutaram para a mudança. E isso mudou. Hoje em dia, ninguém ouve falar mais que pode matar em legítima defesa da honra. Então agora a violência contra a mulher é crime. Antes que era delito de menor potencial ofensivo, depois da lei 2006, que alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, veio trazer instrumentos para o juiz poder agir e poder condenar esse agressor. Então a Lei Maria da Penha não veio para punir os homens, veio para proteger as mulheres vítimas de violência e para punir o homem agressor. Por isso que nós temos tantos homens que nos ajudam no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Então houve essas mudanças. Com a Lei Maria da Penha, a vítima pode procurar o seu direito, procurar a justiça. Esse agressor é denunciado. E quais são as violências mais comuns que as vítimas nos procuram todos os dias? Quando ocorre a lesão corporal, é visível. Todo mundo vê a mulher com aquele olho roxo, com o rosto cortado, com o braço quebrado, com várias lesões, porque tem todas as formas de lesões corporais. Mas nós temos também a violência psicológica, quando se denigra a imagem da mulher, chamando-a de vagabunda, de biscate, de feia, de gorda, que abaixa a autoestima da mulher. Isso também é uma violência. A violência sexual. A mulher, essa semana passada eu fiz uma audiência, que a mulher se recusou a manter relação sexual com o marido, porque chegou no trabalho cansada e não estava disposta. O marido tentou estrangular e achou que ela tinha obrigação de manter relação sexual com ela. Então é uma violência. E quantas mulheres são estupradas dentro de um relacionamento, de casamento, de namoro, são estupradas e são obrigadas a manter relação sexual. Então a violência moral. Temos várias formas de violência. E eu tive a felicidade de abrir essa pasta que vocês estão levando para casa. E vocês têm aqui a Lei Maria da Penha. Então eu peço para vocês que não coloquem essa pasta em qualquer lugar. Abra a pasta. Olha, essa lei só tem 46 artigos. O que eu vejo no fórum todos os dias, que a maioria das mulheres não conhece os seus direitos. Não conhece os direitos trabalhistas, não conhece os direitos previdenciários e não conhece, apesar de ter ouvido falar da Maria da Penha, não sabe quais são os direitos. Então nós temos aqui no artigo 7º todas as formas de violência. O que é violência doméstica? E por que se fala doméstica? Porque não é uma violência que a mulher sofreu na área urbana. Se ela foi furtada, se ela foi lesionada por um desconhecido, ela não tem o amparo da Lei Maria da Penha. Então essa violência que a mulher sofre tem que ser no seio
doméstico e familiar tem que ser pelo pai que é violento, o irmão que é violento, o companheiro, o marido, um tio. Então tem que haver na esfera familiar que ocorre essa violência. Então aquele que tinha que proteger, que cuidar, é aquele que pratica todas as formas de violência contra essa mulher, contra a namorada. E isso é todos os dias. Vocês não podem imaginar, ali no fórum, fazendo várias audiências por dia, como as vítimas vêm. Eu falo que a minha vara é uma vara um vale de lágrimas, porque a vítima sofre, chora, testemunha, geralmente são os filhos. A maioria das violências são praticadas na presença dos filhos. Por isso que eu digo que é a pior forma de violência. Se a gente fica preocupado com a violência urbana, a gente tem que se preocupar muito mais com a violência doméstica e familiar, porque ela ocorre no seio da família, e a família é toda essa estrutura familiar. E eu ouço às vezes esses filhos que são levados ao fórum para servir de testemunha, e eles relatam, e eles contam quanto o pai é agressivo com essa mãe, que o pai chuta a mãe, e que ele tem que ser forte, porque senão ele também apanha do pai na hora que vai defender. É pai pegando tesoura para acertar essa mulher e esse filho, desarmando esse pai. É pai pegando qualquer objeto da casa, uma faquinha, para atingir, para ferir essa mulher. E os filhos, os parentes é que socorrem, ou é a mãe, é o pai, ou é os filhos. Então, por isso que há essas agravantes na presença dos filhos, na presença das crianças menores, que vão reproduzir essa violência. E é muito triste a gente saber que nos dias de hoje, com as mulheres trabalhando, com as mulheres exercendo tantas funções importantes, e as mulheres ainda sofrendo esse tipo de agressão pela força física, porque eles querem ganhar na força física, não é no diálogo, não é na conversa. Eu tenho jovens, eu tive já 3 casos de meninas adolescentes de 15 anos, 18 anos, que arrumam namorado tão ciumento e possessivo, que tive esses casos que o namorado, quando há um rompimento ou uma briga para se vingar, já pegou os cabelos da menina e com a tesoura, deixou a moça com os cabelos curtinhos. E isso para a menina foi um drama muito grande. Ouvir essa moça e a mãe: doutor, eu tive sem condições financeiras, pagar um megahertz, porque senão ela não saía de dentro de quarto. Quem pode imaginar que um rapaz, para se vingar da namorada, possa cortar o cabelo? Eu não tive um caso só, tive 3 casos da mesma forma de cortar os cabelos. Tive outros casos do namorado sequestrar a menina e a mãe ficar sem saber onde está essa filha e levar e trancar no quarto e deixar em cárcere privado. Então vocês possam imaginar, todos os tipos de violência ocorrem no seio e nos relacionamentos. Uns porque são violentos por natureza, outros porque ingerem bebida alcoólica e droga. Os nossos jovens estão entrando muito, e todas as pessoas entrando na dependência química, que potencializa a violência. Não é que ele fica violento porque usou a droga ou ingeriu a bebida, mas tanto a bebida quanto a droga potencializa essa violência. E quem mais sofre com a violência de dependentes químicos são as mães. As mães correm no fórum porque não tem o que fazer, pedindo para a justiça afastar do lar aquela pessoa dependente química, ou o marido, ou o filho, mas depois ela vai chorando pedindo para tirar. Então é um drama familiar muito grande. Então nós temos aqui na lei todas as formas de violência. A violência física, que é aparente, a violência psicológica, que abaixa a autoestima, a violência patrimonial. Violência patrimonial não é só aquele que desvia
bens imóveis da mulher ou da companheira, mas aquele que chega em casa e quebra o celular da companheira ou da mulher, é aquele que danifica os móveis, aqueles que quebram. Então a mulher tem direito a essa indenização. Geralmente ela fica no prejuízo e não consegue repor. Então quando há essa notícia de quebrar o celular, de quebrar o televisor, de quebrar o micro-ondas, eu na sentença, eu condeno esse agressor a indenizar essa vítima no valor daquilo que ele danificou e que ele estragou. Então a mulher que está sofrendo a violência, qual é o caminho que ela tem? O que ela tem que fazer? E aqui, no município de Londrina, na comarca de Londrina, com essa vara especializada, que foi um movimento de mulheres que conseguiram mobilizar e ir até o tribunal e sensibilizar o presidente do tribunal da necessidade de uma vara especializada aqui em Londrina, foi esse movimento feminista que a Lindauer falou agora há pouco. Aí então veio a lei de 2006. Em 2007 foi criada em Curitiba essa vara especializada. E aqui em Londrina, só no dia 5 de outubro de 2010, é que com esse movimento se criou a vara especializada de violência doméstica e familiar. E como o tribunal, a cúpula achava que não ia ter demanda para uma vara especializada, o que eles fizeram? Acumularam nessa vara de violência doméstica crime contra crianças e adolescentes. E a maioria dos crimes envolvendo criança e adolescente aqui na nossa comarca, e eu acho que é em todos os municípios, é abuso sexual contra criança e adolescente. Outro dano tão grande, que eu falo, quem trabalha, quem é mãe, quem é profissional, tem que ter esse olhar para nossas crianças, que a maioria dos abusos ocorre dentro de casa, pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, que aí a mãe deixa a criança na casa da avó porque acha que está sob os cuidados, e o tio adolescente, ou o tio mais idoso, ou até avô e bisavô abusam das nossas crianças. E é um trauma tão grande, porque todos os dias também eu faço audiências e ouço essas vítimas de abuso sexual. E aqui nós temos também, na nossa comarca, uma sala de depoimento especial. Essas crianças não são ouvidas na sala de audiência comum. O depoimento delas é através de uma psicóloga, de uma assistente social, e a gente vê tudo por videoconferência. E o réu assiste o depoimento da criança ou da adolescente. Aí na hora dele falar para o juiz, ele nem tem como desmentir os detalhes trazidos por essa criança e por essa adolescente no abuso sexual. Então, olha, assim como está aumentando a violência doméstica e familiar, está aumentando também os casos de abuso sexual. E, além dos casos de abuso sexual e de crimes que envolvem crianças, muitos maus tratos contra nossas crianças. E as pessoas falam, mas eu não posso dar umas palmadas para educar. Não é isso que a lei proíbe, a palmada, corrigir. A lei proíbe o espancamento, que as crianças chegam com hematomas, espancadas, quebradas e muitas chegam à morte. Então nós temos que evitar que nossas crianças sejam espancadas. Pessoas que têm outro relacionamento, geralmente são filhos de vários relacionamentos, e o companheiro coloca cadeado na geladeira e nos armários para a criança não ter acesso ao alimento, e a criança fica do lado de fora da casa, e vocês falam assim, nada, mas isso não pode, isso não acontece. Mas eu faço audiência todos os dias com crianças de um relacionamento que fica impedida de se relacionar com os irmãozinhos do atual relacionamento e fica do lado de fora. A comida é levada do lado de fora. E é um trauma de rejeição dessa criança. E muitas chegam a ser levadas para o abrigo, porque essa mãe não enxerga. As mães às vezes não enxergam que a criança está sendo abusada pelos seus companheiros
E a criança conta e a mãe não acredita. E continua com o companheiro. Aí a lei tem que agir e a criança mais uma vez é vítima porque é levada para um abrigo para ficar sem a mãe e sem o pai. E para a criança é muito triste. Então nós mulheres, nós mães, que temos essa sensibilidade, temos que estar sempre com esse diálogo para os nossos filhos confiarem em nós. Porque eles contam às vezes para a vizinha, para a professora e não tem coragem para contar para sua própria mãe. Porque o que está acontecendo com nós que temos essa carga horária tão grande no mercado de trabalho? A gente chega em casa cansada e deixa nossos filhos aos cuidados, muitas vezes, de ninguém, da televisão, do celular, e a criança fica sozinha, carente, porque nós chegamos em casa e temos que fazer a janta, temos que lavar a roupa e não temos tempo para os nossos filhos. E além da vara tratar desses crimes, acumularam também crimes contra os idosos. E aí é outra mazela contra os nossos idosos. Sabe o que fazem com nossos idosos? Eu tive vários casos de pessoas que querem se aproveitar, porque às vezes o idoso dá trabalho para a família. Então tinha pessoa, um era aqui na Duque de Caxias, bem lá embaixo, uma mulher muito já, ela aliciava adolescentes para a prática do sexo e o idoso uma possibilidade de ganhar dinheiro. Então ela construiu vários quartinhos e falava para as famílias, eu cuido do idoso, eu dou remédio, eu não sei o quê, mas pegava o cartão de benefício. Aí ela pegava com a senha, ela recebia o benefício do INSS desses idosos e ainda fazia empréstimos, pegava a procuração, fazia empréstimos na Caixa Econômica. E hora que esse idoso, a família perceber, o idoso estava totalmente endividado, a pensão que ele recebia já estava comprometida e ela dava quase nada, nem o remédio, e a comida era super precária. Então veio essa denúncia, fomos até o local e vimos o que estava acontecendo com nossos idosos, mas na família também. O neto, o sobrinho, pega essas aposentadorias e deixa o idoso as línguas muitas vezes. Então nós temos que ver também, quem souber desses casos tem que trazer à justiça, tem que denunciar, porque o idoso também ele é uma pessoa vulnerável, desprotegida e sofre toda sorte de abandono. Então essa vara especializada, que agora eu também vou precisar novamente da ajuda do sindicato, porque nós já estamos, como começou em 2010, falando que não ia haver demanda, nós estamos com 9.000 ações penais em todas essas 3 áreas. Então aí cai novamente na morosidade e impunidade, porque uma só juíza para cuidar de toda essa demanda. Então nós queremos novamente sensibilizar o tribunal, já estamos nesse trabalho, para criar 2 varas de violência doméstica e familiar. Porque essa vara especializada de Londrina, a competência é, nesses crimes de violência doméstica, ela tem 3 etapas. Aqui é a 6ª vara criminal, vara Maria da Penha. A mulher vai até a delegacia, faz o boletim de ocorrência e fala, eu estou sendo ameaçada, eu estou com medo, preciso de medidas protetivas. Então está na lei, no artigo 22, quais são as medidas protetivas, e o juiz já de imediato pode, só com a palavra da vítima, deferir as medidas protetivas em favor da vítima. Assim que ela faz o boletim de ocorrência, ou no momento que ela está sofrendo a violência, ela chama o 190, que é da polícia militar, já vão os agentes da polícia e levam o agressor preso na hora. Ou ela faz o boletim e pede medidas protetivas. Quais são essas medidas? As mais comuns, quando eles moram sob o mesmo teto, o juiz afasta de imediato o agressor desse lar conjugal. Vai um mandado de afastamento do agressor e ele já é intimado que ele não pode se aproximar daquela vítima. E aí o juiz, cada caso, fixa uma distância.
100 metros, 200 metros, 500 metros, conforme o caso. Ele fica proibido de se aproximar do trabalho da vítima, porque eles se afastam do lar e vão perturbar a mulher no trabalho. Então ele fica afastado, ou vão no local de estudo, no colégio dos filhos. Então a gente pode afastá-lo também, mas sempre sem prejudicar o direito de visitas. Então cada caso, se ele é muito perigoso e agride também os filhos, fica impedido de exercer essa visita sem um acompanhamento. Mas senão a gente faz uma ressalva. Para visitar esse filho tem que ter uma pessoa interposta, a avó, o tio, um parente próximo, que faz esse intercâmbio entre a mãe, o pai e a visitação. Então é o afastamento. Tem muitos casos de policiais também que às vezes são agressivos, tirar o armamento fora do expediente de trabalho. E se ele está desviando os bens, a gente pode até anular procurações. Então a lei trouxe muitos poderes para o juiz. Então o que antes não era sequer crime, agora esse agressor, sendo crime, ele pode ser preso em 2 ocasiões. Preso quando ele está praticando o delito, e preso quando o juiz fixa as medidas protetivas e ele fala, esse juiz fixou, eu não posso me aproximar dela, mas eu não vou obedecer essa lei, eu vou me aproximar, eu não saio da minha casa. Aí o juiz decreta a prisão desse agressor por desobediência a essas medidas. Então ele pode ser preso em 2 ocasiões: na hora do flagrante delito e na hora de não cumprir essas medidas protetivas. E se vocês lerem a lei, vocês vão saber quais são todas essas medidas que a vítima de violência tem direito. E vocês podem passar isso para frente, para vossas famílias, para a amiga que vocês sabem que está sofrendo violência. Porque apesar de toda a divulgação da Lei Maria da Penha, as mulheres ainda desconhecem os seus direitos e ainda têm medo de denunciar. E eu sempre falo que eu não sei constatar ou chegar à conclusão que a violência está aumentando, se as vítimas estão tendo mais coragem de denunciar. Porque está acontecendo os 2 fenômenos. As vítimas estão procurando mais a justiça por causa de toda essa estrutura. Aqui no fórum, aqui em Londrina, nenhuma vítima entra na sala audiência sem estar acompanhada de um advogado. Nós temos o Núcleo Maria da Penha, que tem uma assistência jurídica, e temos um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, porque assim como o réu, em todas as audiências, tem que ter um defensor. Na Lei Maria da Penha é uma inovação. A vítima também tem direito ao advogado, que vai orientar para ela todos os seus direitos, todas as consequências dentro da lei, porque ela às vezes está sofrendo violência, mas tem medo de sair do lar, tem medo de perder a guarda dos filhos, tem uma série de informações que ela não tem. Então, com assistência jurídica, vai passar para a vítima todas essas informações e encorajá-la a denunciar. É isso que nós temos que fazer, nós não podemos nos calar, porque olha o exemplo da Maria da Penha, que levou o nome dessa lei. Ela sofreu violência doméstica, esse marido universitário atirou enquanto ela estava dormindo, atirou e a bala atingiu a coluna. E isso foi em 83. Ela ficou presa numa cadeira de rodas. E esse marido, não tinha punição para ele, porque não tinha lei no Brasil para prender esse agressor, para processar esse agressor. E ela não se calou. Ela gritou aos 4 cantos que ela queria uma lei, que ela queria que mudasse a história do Poder Judiciário para ter esse marido ter punição. Aí depois de 20 anos, aí que ele foi punido. 20 anos ela lutou, não se calou, gritou, e ela, agora tem o Instituto Maria da Penha, então ela é referência. Por isso que quando for promulgar a lei de combate à violência doméstica e familiar, em homenagem a essa mulher, que foi a voz dela ouvida, e claro, a voz de tantas mulheres que não se conformavam com essa situação de serem agredidas, e a justiça fechar os olhos para esse tipo de
coisa que acontecia nos nossos lares. Então, isso que eu falo, apesar da conquista da lei, agora nós temos que continuar com um evento como hoje, divulgando a Lei Maria da Penha, sensibilizando, informando, porque nós temos que conscientizar que violência doméstica e familiar é crime e que há uma lei que pune o agressor, que é crime e ele vai ser responsabilizado por aquele ato. Então, aqui em Londrina, na vara, que passa as medidas protetivas, que é uma cautelar, assim que a mulher faz o boletim de ocorrência, ela já sai com as medidas protetivas de urgência. Aí, esse inquérito policial vai para o Ministério Público, que oferece a denúncia, e ele responde a uma ação criminal, e ele não se conforma, porque todos eles falam, doutora, mas eu sou honesto, eu sou trabalhador, só porque eu bati na minha mulher, agora ela está me fugindo. Porque na consciência do homem, isso não é crime. Bater na mulher, eu bati na mulher, eu espanquei, mas na hora eu estava nervoso, eu perdi a cabeça, ela me trouxe na justiça, vou responder um processo criminal, vou ser condenado criminalmente, isso vai me prejudicar no meu trabalho, vai me prejudicar no concurso, mas tem que ser responsabilizado sim. Então, com a instrução criminal, com a denúncia, eu ouço a vítima, as testemunhas da vítima, interrogo o agressor, e quando ele não conseguir provar a inocência, ele é condenado e responde o processo, uma pena pela condenação, e esse processo da execução da pena também tramita na mesma vara. Não vai para a vara de execuções penais, é tudo na sexta vara criminal. E nós temos projetos excelentes, nós tínhamos ali na vara o projeto Caminhos. Então a gente trabalhava com a vítima, mas também estamos trabalhando com o homem agressor. O nosso projeto de Londrina foi referência, que se transformou no projeto Basta, na área da execução penal, e foi implantado em todas as comarcas, para que o homem agressor, ele passe por sessões, de 12 sessões, e agora nós queremos elevar para 15 sessões, com psicólogo, advogados, assistente social, para acabar com esse ciclo da violência. Não adianta só punir, ele tem que se conscientizar de mudanças de atitude, mudanças de paradigma. E isso é feito na hora da execução da pena. Então, o agressor entra na vara com esse boletim de ocorrência, as medidas protetivas, responde o processo criminal, e na execução é tudo aqui na sexta vara criminal. Eu acho que nem Curitiba é feito assim. Então, por isso que o nosso trabalho aqui é um trabalho bem extenso, e com esse volume, às vezes, a gente não consegue dar essa punição rápida. Mas, quando nas comarcas que alguém mora em Cambé, Biporã, não tem a vara especializada, porque é uma vara cara, tem que ter psicólogo. Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, tem a psicóloga, tem assistente social, e é uma vara cara. Então, tem Curitiba, Londrina, agora aqui instalou nas finais, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu. E quando não tem essa vara especializada, esses delitos são atendidos numa vara criminal, não vai mais para o juizado, proibido o juizado, é numa vara criminal comum. Mas numa vara criminal comum, eles vão ser responde junto com os crimes de roubo, com todos os outros crimes. Então, às vezes, o juiz não dá aquela atenção para aquela vítima e não tem essa estrutura de psicólogos, de assistente social para acompanhar esses casos. Mas, pelo menos, não vai mais para os juizados. Na fixação da pena, está vedado, é proibido o juiz colocar cesta básica, pena de multa, não tem nada disso. A pena, ele tem, por isso que eu encaminhei, fizemos esse projeto, o projeto Basta, mas ele é restritivo da liberdade, tem que comparecer no fórum todos os meses, e a gente acompanha por 2 anos essa pessoa para ver se ele não volta a reincidir. Então, a reincidência não tem alguns que voltam a agredir, mas é a minoria. Também é que desobedecem à lei, e aí a gente aplica as medidas protetivas e desobedecem,
também é uma minoria. Tem uns 10% que desobedece. E o que acontece com aquele que desobedece? Eu falei que eu posso decretar a prisão preventiva dele. Quando a mulher se sente muito ameaçada, aqui em Londrina nós temos uma casa-abrigo. Eu encaminho a mulher para casa-abrigo com os filhos. E sempre a gente tem uma rotatividade muito grande, de 5, 6, 7 mulheres na casa-abrigo. Aí nós temos a necessidade de implantarmos aqui na nossa comarca, e acho que todos já ouviram falar, a Patrulha Maria da Penha. Então a Polícia Militar, o 190, atende quando o homem está agredindo. Quando o homem não está obedecendo a lei, as medidas que uma vítima já tem, porque o que elas me falavam? Doutora, eu estou com esse papel, só me deferiu as medidas protetivas, que ele não pode se aproximar, mas mesmo com o papel tem insegurança. Porque não sei se vocês viram aquele caso, que a mulher tinha as medidas protetivas, ele continuou a perturbá-la, ela foi na delegacia fazer outro boletim de ocorrência e lá ela foi esfaqueada com um canivete por mais de 40 facadas, que eu ouvi essa vítima, ela não morreu por um milagre, mas ficou muitas sequelas, porque atingiu o nervo da mão, perdeu a mobilidade, ela sofreu demais e ela tinha as medidas protetivas. Aí então nós tiramos o modelo do Rio Grande do Sul e implantamos em Londrina, Patrulha Maria da Penha. O que vem a ser a Patrulha Maria da Penha? Então são guardas municipais que nós capacitamos, 60 guardas, entre os guardas municipais e a Polícia Militar, e eles têm 2 veículos com adesivo Patrulha Maria da Penha, que quando a mulher tem as medidas protetivas e ele não obedece, a vítima liga para 153, que é o telefone 153, e a Patrulha Maria da Penha já vai de imediato em socorro dessa mulher. E pelo noticiário que eu tenho, eles são rápidos. Então, antes de eu encaminhar a mulher para o abrigo, eu comunico a patrulha e a patrulha fica de alerta. Faz várias, próximo à residência. Então, só que o agressor saber que tem uma patrulha, ele já fica, porque se for pego nas imediações, já é levado na delegacia de imediato. Então, foi uma conquista muito grande a Patrulha Maria da Penha, aqui na nossa cidade de Londrina, para trazer efetividade à lei. Não adianta a gente ter uma lei, fala que é uma lei de primeiro mundo. Não adianta ter tudo isso no papel se a gente não der efetividade a essa lei. Então, esses projetos, e aqui em Londrina nós temos o CAMP, Centro de Atendimento à Mulher. Então, nós temos uma estrutura, uma vez por mês, a gente faz uma reunião com a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Então, todos os profissionais de todas as áreas participam para a gente ter essa troca de informações, o IML, para a gente reestruturar o IML, para a mulher se sentir tão, quando vai para o IML, fazer os laudos, ou a criança. Então, a gente tem que estar constantemente trabalhando em rede, área da saúde, área da educação, área da saúde principalmente. Porque as mulheres, quando chegam na rede de saúde, ela fala, eu caí, eu bati a cabeça, e o médico tem que identificar que ela sofreu uma agressão e notificar e comunicar às autoridades. Assim como nos postos de saúde tem que verificar quando essa criança está sofrendo algum tipo de abuso sexual. Eu já tive crianças no fórum, vou falar assim para vocês servir de alerta, crianças até com doença venérea, com sífilis. Então, como você vai falar que essa criança não está sofrendo esses abusos? Então, a gente tem que começar a ter essa visão no nosso local de trabalho, na nossa comunidade, passando essas informações. Então, nós temos a Lei Maria da Penha, que trouxe tudo isso de inovação, porque antes não era crime, agora é crime, e o juiz tem todos os meios de proteger essa vítima que está sofrendo essa violência doméstica e familiar. E como foi falado no início, aqui está em todas as camadas sociais. Eu sempre falo que as mulheres, com poder aquisitivo menor, elas têm mais coragem de ir no fórum e ficar lá aguardando. Mas as mulheres que têm uma formação, profissionais liberais,
ela tem os meios, procura advogado, procura psicólogo profissional para resolver. Mas eu tenho muitos casos de advogados que sofreram violência, jornalistas, todas as profissões já foram procurar a Lei Maria da Penha. Então é esse o nosso trabalho do dia a dia. Eu não quero me tornar muito cansativo, porque a gente começa a falar e tem tanta coisa para falar, porque eu quero deixar um espaço para ouvir vocês. Eu quero ouvir, eu acho que aqui todo mundo deve conhecer alguém que sofre violência, na família, que já sofreu. Então eu vou ficar aqui porque eu quero ter essa troca com vocês, para passar a minha experiência e ouvir também de vocês quais são as dúvidas, o que vocês querem saber. É uma oportunidade que nem sempre vocês têm de estar à frente de uma juíza de uma vara de violência doméstica e familiar. Então eu quero encerrar a minha fala. Oi. Então, para o debate, eu acho mais importante de eu ficar falando, não quero me tornar muito cansativa, porque às vezes cansa, né, de ficar ali só ouvindo. Vamos trocar essas experiências. Obrigada. Privilégio. Tenho certeza que nós a ouviríamos o dia todo e até mais, não é? Que silêncio, que plateia atenciosa e que assunto, doutora. A senhora foi muito feliz na sua colocação. Eu até comentava com o Denilson que eu falo, doutora Zilda, uma juíza, doutora Neide, que aqui esteve, uma juíza, doutor Jorge Custódio, um advogado ícone na luta contra a corrupção nessa cidade. Não se tem como falar em luta contra a corrupção que o doutor Jorge Custódio não estava presente em todos os eventos do início ao fim. Então, essa mesa aqui hoje, Dona Iselda, Devanice, está muito, mas muito enriquecedora. Vocês concordam com isso? E eu falava que a pessoa tem que ter alma. Tem muitos juízes que não têm essa alma. Tem muitos advogados que não têm a alma do Dr. Jorge. Então é preciso alma, comprometimento. E olha, doutora Zilda, eu fiquei muito exibida de poder estar aqui ao seu lado. E vocês sabem que eu sou exibida, né, amados? Não é? Muito obrigada. E agora nós vamos abrir para as perguntas e fiquem tranquilos. Nós temos aqui os meninos, que são nossos companheiros, sensíveis a todas as causas da mulher. E, inclusive, eu também agora quero pedir uma salva de palmas a todas as meninas funcionárias do sindicato que estão ali embelezando e passaram o final de semana todo correndo para organizar esse evento e nós podemos saborear deles. Então, junto aos diretores presentes e às meninas, vamos dar uma salva de palmas. Estendo aqui aos jornalistas, fotógrafos, todos que estão colaborando para que esse momento aconteça, né? Ok, nós vamos finalizar aqui as questões e eu queria, Lindelma, mulher, mãe, eu sou casada com o Carlinhos há 28 anos, mas namoramos há 40 anos, vamos completar 41 agora em agosto. Sou mãe da Larissa, mãe do Ângelo, Lara com 27, Ângelo com 18, que muito tempo ficaram nas mãos da Áurea, que foi a moça que criou os meninos para mim. Mas eu digo que é bem isso que a senhora falou. Inclusive, mais uma informação. A primeira casa-abrigo deste país, do Brasil, não é do Paraná, não. Não é de Londrina, não. A primeira casa-abrigo, porque hoje eu tenho a honra de estar nesse sindicato, por ser funcionária da Companhia de Habitação de Londrina, Coab, há 32 anos e meio. E aí eu quero dizer que esta Coab construiu a primeira casa-abrigo do Brasil. Por que que não se divulga? Por que que nós aqui não sabemos disso? Porque se ela é abrigo, ela tem que ficar escondida. Então a Coab também, que faz parte deste nobre sindicato, por isso que eu estou aqui, ela construiu a primeira casa-abrigo do Brasil. E essa casa tem que ficar lá escondida, não podemos dar o endereço, porque se a doutora Zilda tem que mandar a mulher para lá, porque o que acontecia? O danado batia das 7 horas da noite na sexta-feira até o domingo meia-noite, que ele sabia que estava tudo fechado. E batia na cabeça para a doutora Zilda não ver o hematoma, para o IML não ver, ficava tudo lá na cabeça, aqui debaixo dos cabelos, quase que não dava para ver. É mentira? Alguém nunca ouviu essa história?
E aí nós lutamos, as mulheres de trás dos bastidores, com o apoio deste sindicato, nós lutamos para que a mulher fosse atendida por mulheres. Quantas chegavam lá? Bem feito. Também uma mulher feia dessa, uma mulher gorda dessas. Muitas testemunharam, doutora Zilda, que ouviram isso dos atendentes. E foi preciso mudar esse quadro, que mulheres, psicólogas, juízas, delegadas, Iselda, estivesse à frente para esse atendimento. Ou então ela ia lá, fazia denúncia e tinha que voltar para casa. Se ele estava batendo e soube que ela foi lá, ia bater muito mais. Nós temos aqui no caso daquela manicure, aqui na JK com o Duque de Caxias, que ela com a medida protetiva na mão, ele foi correndo, na hora que ela entrou no quintal, ele deu um tiro nas costas, onde ela está paralisada em cima de uma cama. Então, amados, era preciso toda essa caminhada, a casa-abrigo, a mulher ser atendida por pessoas sensíveis à causa dela, né? E não adianta, nós vivemos uma sociedade totalmente machista. Em tons de brincadeira, a semana passada, o meu marido falou para o meu filho, quando a gente vinha para o trabalho, os três no mesmo carro: Ângelo, eu ouvi de um médico que a mulher precisa apanhar sim, pelo menos uma vez por semana. Aí o Ângelo, meu filho de 18 anos, imagina, papai, que é isso? Uma vez só? Não, segunda, quarta e sexta. E eu disse a eles: nós vamos rir e vamos brincar, porque eu sei que vocês só brincam com isso. Mas não vamos nem brincar com isso, porque é muito triste que ainda tem muitos companheiros de vocês que infelizmente batem mesmo. E mulher é para ser amada, para ser querida. A gente só quer dengo, né, gente? Nós não fazemos tudo? Nós somos juízas, nós somos presidentes de sindicato, nós somos encarregadas de fábrica de estofados. Então, amados, nós só queremos carinho, não é? É só isso que nós precisamos colocar na cabeça dele. Vamos abrir aqui para as questões, e a doutora Zilda, a Iselda acho que já quer começar ali, né? Então fica à vontade, e vocês também falem. Nem que falar que foi a vizinha, a comadre, porque às vezes a gente não quer falar que foi a gente, né? Doutora, muito obrigada, né, por esses esclarecimentos. E eu tenho, mas na verdade, uma curiosidade para saber, é que se aqui em Londrina a questão da prevenção, como é feito hoje? O Estado do Paraná já implantou nos seus currículos escolares a questão da violência contra a mulher, porque a gente sabe da saúde do trabalhador também. As pesquisas em relação ao perfil da vítima, tanto quanto ao perfil do agressor. Qual a profissão hoje que se tem que é mais que do agressor e também da vítima? Qual é a situação, o perfil, enfim, tanto do agressor como da vítima? E também uma questão que me chama muito a atenção é no artigo 9º da lei, que diz ali: manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local do trabalho por até 6 meses. Né? E se isso está acontecendo, o empregador tem esse olhar ou não? Porque, para comentar um pouco da nossa realidade lá, doutora, nós, quando lutamos para ter a delegacia da mulher, e estávamos junto com a UPM, de entidades sindicais, era para ser só delegacia da mulher. De repente, chegamos lá do adolescente e do idoso também. Tivemos uma reunião faz 2 semanas com o IGP, Instituto Geral de Perícia, para que tenha um olhar diferenciado quando for fazer perícia na área da mulher. E não temos, no estado de Santa Catarina, nós não temos uma secretaria de política para as mulheres. Em nosso município não temos uma secretaria de política para as mulheres, e não pelo fato da luta, mas pelo fato de que quando temos mulheres que estão na Secretaria de Assistência Social, e bem como junto ao governador do estado, elas são conduzidas pelos homens e não tem esse olhar feminino, né, e esse olhar da mulher, quem sabe até porque nunca teve violência. A mulher, esposa, primeira-dama do nosso ex-prefeito, e aí nós brigava muito, brigava mesmo, discutia mesmo,
Porque às vezes uma boa parte das mulheres ainda são tapadas, né? Visivelmente, né? É bom que apanhe, foi bom que apanhou porque andava de saia curta, é muito ciumenta, tem que apanhar mesmo, nós mesmos falamos isso. E numa entrevista de rádio ela disse: imagina só, nós temos uma secretaria da mulher, então nós vamos ter uma secretaria do idoso, uma do adolescente, uma não sei o que, uma não sei o que. Então, nós mulheres, quando temos o poder de decisão, aí nós temos que realmente lutar para isso. Mas a minha preocupação é essa, é a prevenção. O que temos hoje de prevenção no estado do Paraná? Olha, a prevenção está acontecendo aqui. Primeiro, é as mulheres conhecer a lei, ter campanhas educativas e ter essa sociedade civil organizada com os órgãos públicos, porque aqui nós temos uma rede que trabalhamos com mulheres e todos os órgãos, e todas as profissões da área da educação, as professoras, as diretoras, porque ela tem que ter essa visão, a criança que chega machucada, que conta para a professora que a mãe apanhou, ela tem que levar isso ao conhecimento das autoridades. Então, é esse trabalho que tem que ser realizado. Eu falei, campanhas, é divulgação, por isso que eu sempre falo, eu tenho que sair lá do meu gabinete e chegar até as comunidades, porque lá parece que eu estou enxugando gelo. O caso já aconteceu, a mulher já apanhou, já foi espancada, e as mulheres ainda se sentem culpadas. Quantas vítimas que eu vou ouvir, que ela fala, doutor, mas acho que eu fui culpada, eu provoquei, eu não fiz o almoço na hora que ele queria, eu respondi para ele, por isso que ele me agrediu. Então a mulher tem que parar de se sentir culpada. De forma nenhuma ela pode sofrer essas formas de violência física e todas as formas de violência que a gente vê no dia a dia, e mulheres que chegam lá e falam, eu apanhei 20 anos, 23 anos para ter coragem de chegar até aqui, e outras já na primeira briga, no primeiro já corre na justiça e já fala, eu não quero isso para a minha vida. Então é isso, para combater a violência, a mulher tem que ter atitude e tem que ser divulgado. Quanto esse artigo 9 da lei é muito triste, porque está na lei, mas tem muitas coisas que estão na lei que o poder público ainda não colocou em prática. Não temos como tirar a mulher de trabalho durante 6 meses, a mulher que está sofrendo violência no crime, eu transferir para outro estado na mesma secretaria, com o mesmo cargo, porque ainda não existe esses convênios para o juiz poder fazer isso. Então ainda temos que lutar para os nossos políticos, depende de legislação da Câmara, dos deputados, para poder ter efetividade a esses artigos que estão ainda só na lei, mas precisamos dessa luta diária para ir galgando e conquistando espaço. Porque tem mulheres que sofrem violência aqui, que são ameaçadas, e elas ficam escondidas em abrigo em Maringá, em abrigo em outra, que aí a gente fala, mas na área profissional ela acaba perdendo porque não temos como fazer essas transferências, porque não está colocado em prática esses artigos da lei. Não sei se eu respondi. E outros dados estatísticos, agora que começaram dados estatísticos, nós não temos dados estatísticos nenhum, porque nós não temos essa cultura, se é a mulher negra que sofre mais, se é a jovem, se é a mais idosa. Agora que estamos tendo esses observatórios com esses dados estatísticos. E algo que eu esqueci de falar, que eu acho muito importante, vou aproveitar esses momentos aqui, esse espaço, porque quando ocorria, porque a violência vai no crescente. Vai a violência, as agressões físicas, e muitas vezes chega ao homicídio. E nós também não tínhamos os dados. Ocorria um homicídio, que a mulher era morta pelo seu companheiro, pelo namorado, mas ia na vaga comum de todos os homicídios. E agora, quando ocorre um homicídio contra a mulher, no dia 8 de março do ano passado, de 2015, tivemos essa grande conquista, foi uma alteração do Código Penal,
que o homicídio contra a mulher, no âmbito da violência doméstica e familiar, quando é cometida pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado, não é mais homicídio. Vocês vão ouvir muito esse termo, porque é novo. A alteração foi de 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Por isso que é bom esses movimentos, essas datas para reflexão, que agora é feminicídio. E houve um agravante muito grande da pena de feminicídio. O crime que era de 6 a 20 anos foi para 12 a 30 anos. E se esse crime é cometido, como em muitos casos, na frente dos filhos, agravante da pena. Na frente dos pais, agravante da pena. A mulher grávida, quantas mulheres grávidas que são vítimas de homicídio, é agravante da pena. Tudo agrava a pena e foi uma conquista recente. Não é mais homicídio, feminicídio, e a Vara Maria da Penha pegou mais essa competência. Homicídio era tudo para a primeira vara criminal, que era a competência do Tribunal do Júri. Houve uma resolução alterando, então agora, quando envolve a violência doméstica, o homicídio, a primeira fase eu me instruo, e nós temos 31 casos de morte de mulheres aqui em Londrina, e nos distritos e no município de Itamarana. Já tem 31 casos de tramitação e de forma cruel e violenta, a forma que eles matam. E tem um caso de menina de 15 anos, que o rapaz ficou na tocaia e matou a menina, e ela morreu no colo da mãe com 3 tiros. O outro, que na zona rural de Itamarana, ele pegou essa roçadeira e necessitou o braço e deixou ela esvair de sangue, para ela morrer esgotada, para depois prestar o socorro. Tem um outro que ficou o dia todo bebendo com os amigos, e um amigo falou: ah, eu estou bebendo porque minha mulher me traiu. Ele virou para a mulher: e você também já me traiu? Acho que não sei, na brincadeira, sério, ela falou: eu te traí. Ele foi, pegou um revólver, deu 3 tiros na frente das 2 filhas. Então é uns casos assim, sem motivo, eles matam essas mulheres. Então, agora é feminicídio, vocês vão ouvir, com agravante da pena. E agora nós vamos ter dados estatísticos que até agora nós não tínhamos. Então eu quis aproveitar essa oportunidade para passar mais essa informação para vocês. Obrigada. Meninas, então respondendo aqui a pergunta da Doriselda, agora ninguém de vocês vão se manifestar, nós vamos esperar uma honra então do nosso grandioso companheiro Luizinho, pediu a inscrição. Olha que maravilha, um homem, hein? Que bacana, né, doutor? Um homem. Vai na frente, porque senão... Bem, vai ser um prazer, Luizinho. Isso mesmo. Esse é um grande companheiro, viu? Um grande lutador. Na verdade, a minha pergunta que eu quero fazer para o doutor é o seguinte, e a gente inclusive já ouviu também, a cada 2 horas ainda acontece no mundo que uma mulher acaba sendo espancada, ou maltratada, ou até morta. A cada 2 horas, nós estamos aqui já há 4 horas, significa que já 2 companheiras tiveram problema. E quando a gente presencia algum fato e chama a polícia, entendeu? A polícia vem, a polícia militar vem, a mulher já fica em desvantagem quando vem a polícia militar, vem homem, dificilmente vem uma polícia militar feminina e o masculino sempre vem homem. Segunda coisa, a mulher, se ela quiser representar contra o agressor, ela tem que ir na delegacia para representar. Se ela só chamar a polícia e não tiver coragem na delegacia, a polícia também não faz nada. A polícia vai lá e acaba voltando para casa, entendeu? E quando ela fala que ela vai fazer a denúncia, ela tem que ir no mesmo carro junto com o agressor dela. Então eu queria saber se existe alguma discussão nesse sentido e se também existe a discussão de ampliar as delegacias da mulher, porque a mulher acontece muitos os problemas no final de semana. O cara chega em casa chapado, toma uma cachaça a mais, sai com os amigos para fazer festa, e a hora que ele chega em casa, a hora que ele chega já bravo, chutando o cachorro, batendo nas crianças e agredindo a esposa. E nos finais de semana, as da mulher são fechadas. Aí ele vai na delegacia, a mulher vai na delegacia registrar uma boletim de ocorrência, se depara com um policial masculino, um homem, e o cara muitas das vezes mal-humorado e não trata bem as companheiras que vai lá. Ele já chega e já tenta resolver por ali mesmo, entendeu? Acaba comprando a dor do outro e resolver. Então eu queria saber se existe um debate sobre isso aí
com a justiça, para ver como que se desenrola isso, porque eu vejo ainda, com todos os avanços que aconteceram, a Lei Maria da Penha veio em 2006, se eu não me engano, e a violência nos mapas que a gente estuda e a gente verificar nas pesquisas, elas acabaram reduzindo, mas muito pouco mesmo, que deveria acontecer muito mais, com mais frequência, e acaba não acontecendo. E aí, essa seria a minha dúvida e a minha pergunta para perguntar para a doutora. Olha, infelizmente, tudo que você trouxe é uma realidade. Tudo isso acontece. Mas nós estamos constantemente, bom, primeiro, passamos curso de capacitação para todos os policiais da Polícia Militar. Mas isso já faz acho que uns 4 anos. Aproveitamos a época das eleições, reunimos todos os policiais e passamos informação sobre a Lei Maria da Penha. E eles também desconheciam a lei e não sabiam como agir. E geralmente são policiais homens mesmo da Polícia Militar que fazem essa primeira abordagem. Então já tivemos um trabalho gigantesco capacitando esses policiais. Recentemente demos outro curso capacitando o policial da guarda, para eles terem essa visão, porque eles são pessoas comuns que estão exercendo uma profissão e nunca se depararam com esses fatos novos. E eles têm que chegar na residência, fazer essa abordagem, muitas vezes a vítima não quer acompanhar. E quanto à delegacia da mulher, tem um movimento, acho que vocês já ouviram, muitas vezes no calçadão, esse movimento Delegacia da Mulher 24 horas, mas nem funcionando em horário comercial, porque fecha na hora do almoço, fecha às 18 horas, aí tem que procurar a delegacia de plantão, que é muito triste, a gente queria que essa delegacia da mulher permanecesse aberta, mas depende da Secretaria de Segurança, depende do governador, depende de delegada. Sou uma delegada para atender a delegacia da criança, a delegacia da mulher, que inaugurou recentemente a da criança. Então não temos estrutura nenhuma, eles não têm a delegacia da mulher, não tem uma escrivã, quando tem, ela atende todas as vítimas e fica cansada. E uma reclamação muito grande das vítimas é do atendimento na delegacia da mulher. Trabalha com estagiário que não tem esse comprometimento. Então há muita coisa para ser feita e essa é uma luta gigantesca se a gente quiser mudar a nossa realidade. Mas tudo que ele falou, o que acontece no dia a dia, é lamentável que a vítima ainda sofre essa discriminação, esse preconceito na hora de registrar uma ocorrência. Mas nós queremos mudança, estamos aqui para isso, para tentar alterar esses acontecimentos. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Você, Josefa? Meu nome é Josefa, eu sou funcionária da Casa Tarde. Eu gostaria, doutora, de saber por que, com tanta previsão que vocês estão falando aí, e mesmo assim, uma pessoa sendo notificada que vai ser punido, isso aqui, mesmo assim acontece tanto crime, porque nós sabemos, nós, população sabendo disso, de mesmo ele ter que manter 300 metros, acontece muito crime ainda, inclusive uma amiga minha foi assassinada, né? E ele tinha 300 metros de distância dela. Eles não respeitam, né? Mesmo sabendo que vai ser punido, eles não respeitam. Tem que ser preso. Teria um respeito, algum jeito, né? De proteger mais. Porque muitas vezes, e eu conheço amigas que apanham assim, que é maltratada, muito maltratada, que elas têm medo de ir à delegacia, porque a maioria das vezes ele vai continuar solto. Você foi até a delegacia, você deu sua cara a cabo e você vai estar correndo muito risco de, quando chegar em casa, você é assassinado. Porque acontece. Tem alguma, vocês vão fazer, sei lá, se a justiça está fazendo algo para nos proteger mais, para nós ter assim, essa coragem de chegar lá e falar, olha, eu quero saúde de Cristo. Parabéns, Josefa. A doutora Zilda vai responder a sua pergunta, mas como mulher, eu queria dizer que tenho certeza que a sua pergunta é o anseio de quase todas as mulheres que estão aqui do lado de fora do judiciário, doutora. Porque, como eu disse, a alma como a senhora não são todos.
E às vezes o judiciário tomou a medida por escrito, mas lá na prática vai acontecer o que a Josefa falou. Essa é uma constatação muito triste. Por isso que tem na lei as medidas protetivas, e nós implantamos em Londrina a Patrulha Maria da Penha. E muitas vezes, e esses casos de homicídio ocorrem mais quando há o rompimento do relacionamento. Quando a mulher decide, eu não quero mais, vou fazer um boletim e vou me separar desse agressor, ele não aceita essa separação, a ameaça. Olha, eu tenho 2.216 medidas protetivas. Tem 2.000 mulheres com esse papel que o agressor não pode se aproximar. E essas mulheres, é claro, que elas estão sofrendo risco, porque muitos ameaçam, mas não fazem nada, mas outros ameaçam e cumprem. Então isso foi a primeira medida da patrulha, porque ele chega de imediato. E o outro programa e projeto que nós temos é o Botando Pânico. Essa vítima andar com um botão que já foi feito aqui, mostramos aqui em alguns eventos, tentamos implantar, porque ela vai acionar um botão, já vai na central da polícia, e isso vai ficando tudo gravado, e em poucos momentos chega também a autoridade policial. Mas tem um custo muito alto. E aí então não tem vontade política da implantação do Botando Pânico, que só tem em Vitória, que vem salvar vidas. Mas só que nós, os políticos, não dão o devido valor a que realmente tem valor. Então nós temos que ter recursos financeiros para arcar. Na hora que passamos para a prefeitura, com o Botão do Pânico, ia ficar um valor de R$100 por mês para cada vítima, e se estou com 2.000 vítimas, ia selecionar 100 vítimas, ele falou, eu não posso arcar com esse custo. E quem vai arcar com o custo? Então aí esbarra em tudo isso e cai por terra os nossos projetos. E as mulheres correm risco, elas têm que realmente, elas têm que se proteger. Porque a gente manda para casa abrigo, mas elas ficam lá 2, 3 meses. A hora que sai da casa abrigo acontece a tragédia. Então, nós temos a lei, graças a Deus temos essa lei, que já veio mudar em muitas coisas. Só o fato de estarmos aqui debatendo esse assunto, levando a informação, é uma mudança da Lei Maria da Penha, que antes sequer os órgãos de comunicação falavam sobre isso, e agora vocês veem as campanhas nas órgãos de comunicação, que divulgam diariamente. Então, é esse o caminho. Nós continuarmos nessa luta para que um dia a gente possa chegar a esse resultado de que nenhuma mulher mais sofra a violência doméstica e familiar. Quiçá conseguimos chegar até aí. Então agora eu gostaria de convidar o nosso presidente Denilson Pestana da Costa para me ajudar aqui a encerrar essa fala maravilhosa. Vocês gostaram, amadas? Viram? Maravilha, né? Nós sabemos que temos lá a doutora Zilda, uma mulher sensível, feminina, lutando pela gente. E olha, amadas, isso não impede, por favor, Denilson, por favor, isso não nos impede de estarmos à disposição, acompanharmos a atividade da doutora Zilda e apoiá-la naquilo que for preciso para que essa segunda vara Maria da Penha chegue a Londrina, tá? Vamos lá, passar a palavra para o nosso querido presidente. Obrigado, Thelma. Doutora Zilda, eu sou seu fã, né? Doutora Zilda, a gente se conhece há muito tempo. Lá na Rádio Brasil Sul, nós temos um programa de rádio que era semanal, e ela num domingo, né? Num domingo, acabou deixando a família dela, no conforto da casa, para ir lá debater com a gente a Lei Maria da Penha. Então sempre a gente está trabalhando isso, o sindicato tem essa questão da mulher como uma das nossas prioridades, tanto agora, no dia 8, no dia 25 de novembro, o tema da mulher e o mundo do trabalho está sendo pautado pelo Sintracom. Quero agradecer a senhora de coração, só pode ter certeza absoluta que todas as pessoas que estão aqui hoje sairão daqui, né, com mais conhecimento e fazendo aquilo que a senhora disse aqui, tomando medidas de proteção, tomando medidas que possam evitar a violência, denunciando as pessoas que cometem atos de violência contra a mulher. Quero agradecer a senhora de coração e deixar o microfone aqui à sua disposição para as suas considerações finais.
Eu é que agradeço essa oportunidade de sair lá do meu gabinete, que a gente fica muito assim, ó, só no papel. E é tão bom ter esse contato com vocês mulheres, mulheres trabalhadoras, mulheres da luta. E o que a gente quer é que todos tenham o direito de ser feliz, de viver sem violência no seio da família, cuidando da nossa família, dos nossos filhos, porque a família é a estrutura mesmo da sociedade. Por isso que nós temos que cuidar da família, para que não haja mais violência. Eu fico muito triste. Eu falo, as vítimas que chegam lá no fórum, elas chegam assim com autoestima tão baixa, que elas acham que elas não vão conseguir superar. Mas quando elas saem desse ciclo da violência, elas enxergam que conseguem ter uma vida melhor, uma vida sem violência. Então é esse o nosso objetivo, esse é o objetivo da lei, mas é uma luta muito grande para implantarmos tudo isso que está na lei, esses programas que vêm de encontro e vêm em benefício da mulher. Eu falo que em Londrina nós temos uma estrutura muito boa, temos a Secretaria da Mulher, Secretaria de Políticas para a Mulher, temos a Delegacia da Mulher, temos o abrigo, temos uma vara especializada, mas não é isso que acontece nos demais municípios. Então a gente precisa continuar lutando para que todos os municípios tenham essa estrutura e para que nossas autoridades enxerguem que nos dias de hoje não podemos aceitar mais a continuidade desse, porque isso vem de milênios, do homem dominando, mandando e oprimindo. Então o que nós queremos só é igualdade. E muitos homens chegam e falam: doutora, mas por que uma lei Maria da Penha que protege a mulher? Eu quero uma lei Maria da Penha, quem vai me proteger? Isso vocês vão ouvir muito, mas vocês têm que falar que o homem, exceções o homem que sofre algum tipo de agressão dentro do lar. Quando ele sofre, eu falo, mas quando você estivesse, minha mulher que me agride, ela que me bate, procure uma delegacia comum, isso é exceção. A lei veio para dar essa igualdade entre homens e mulheres, porque a mulher está numa situação de desigualdade há muitos anos e o homem sempre prevaleceu. Vocês viram a juíza que falou aqui, há pouco tempo tem juízes, juízas mulheres no Poder Judiciário. A gente chegava, eu sou juíza há 28 anos, quando pegava numa comarca inicial, uma cidade pequena, eles estranhavam, porque a autoridade tinha que ser um homem, de terno e gravata. Como que uma juíza mulher, para a gente se impor como juíza, era uma dificuldade muito grande. Agora que as coisas estão mudando. Mas é luta, é mudanças, e a gente quer que as nossas filhas, as nossas netas, vivam num ambiente melhor, sem discriminação, sem preconceito, de sexo, de cor, de tudo, né? Então a gente tem que ser respeitado para que a gente viva bem nesse mundo, que é tudo uma passagem. E eu quero agradecer de coração a oportunidade que o sindicato me deu de estar aqui com vocês, me colocar à disposição lá na sexta vara, a vara Maria da Penha. Eu sou a juíza Maria da Penha, como todos conhecem, e agradeço de coração essa oportunidade de estar com você. Espero ter passado um pouquinho da minha experiência para todas vocês. E quem quiser ir lá nos conhecer, estamos ali no Ipó, na sexta vara criminal, vara Maria da Penha, em homenagem a essa grande mulher Maria da Penha.